Olá amigos, Jair Santana está aqui de volta e hoje eu quero falar de um tema muito importante, um tema que foi motivo de polêmica nas redes sociais, um tema que tem dado o que falar e você também pode deixar a sua opinião, se você foi contra ou se você é contra ou a favor e o porquê. Respeito a sua opinião e quero também transmitir aqui a minha opinião. Quero falar hoje sobre o evento denominado de Passarela da Adoção. A Passarela da Adoção foi um evento que ocorreu essa semana no shopping de Mato Grosso, organizado pela Comissão de Infância e Juventude da Ordem dos Advogados do Mato Grosso, em parceria com a Associação de Pesquisa e Apoio à Ação, promoveu um evento no shopping, como disse, de Mato Grosso, levando crianças de 4 a 17 anos, ou seja, crianças e adolescentes. O ECA diz que criança é até 12 anos incompletos e adolescente até 18 anos incompletos. Então, houve um evento e nesse evento foram levadas crianças que estão ali prontas para adoção. Crianças que precisam de um lar. O que acontece? Essa comissão, junto com o apoio do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, OAB do Mato Grosso, Governo do Estado, juntou várias crianças e então levaram ao shopping. E lá no shopping essas crianças elas começaram a desfilar para que a população ali se sensibilizasse e talvez ali aparecesse algumas pessoas, pais, para adotar aquelas crianças. O evento ocorreu essa semana, como disse, no shopping de Mato Grosso, mas causou uma discussão muito grande no meio das pessoas, nas redes sociais. Jornais como, por exemplo, do Reino Unido, comparou esse evento a uma feira de escravos que tinha no passado. E nós hoje vamos falar porque nós não concordamos com a questão da feira da adoção. Primeiro passo, o Estatuto da Criança, eu vou ler para você, e do Adolescente, em seu artigo 1º, ele diz assim: esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e o adolescente. O ECA, ele vem falando sobre a proteção integral da criança e do adolescente. Então, existe dentro do Estatuto o princípio denominado de princípio da proteção integral da criança e do adolescente. Então, quando se expõe uma criança ou adolescente em um evento como este, essa criança ela está exposta e está ferindo o princípio da proteção integral, denominado aí no ECA, proteção integral, um princípio no artigo 1. O artigo 4 do ECA diz assim: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, a profissionalização, a cultura, dignidade, respeito, liberdade, a convivência familiar e comunitária. Então veja que o ECA, ele, em seu artigo 4, fala que não é dever apenas do Estado, mas é da comunidade, da sociedade, da família, do poder público, de todos, de uma forma geral, cuidar da criança e do adolescente. E quando se leva uma criança a um shopping, este evento ele vai ferir, na minha opinião, alguns princípios norteadores do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, o artigo 5º, que diz assim, olha, artigo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. O texto aqui usa o verbo explorar. A exploração, na minha opinião, foi o que fizeram com as crianças. Exploraram essa criança, colocaram a sua imagem, exploraram a sua imagem ali do shopping, para que as pessoas fossem sensibilizadas a então adotar uma daquelas crianças. Agora eu me pergunto, e aquelas crianças tímidas, caladas, que vieram de lares, por exemplo, crianças que foram ou adolescentes abusadas sexualmente pelo seu pai, e agora ela está ali, ela é tímida, mas ela tinha que desfilar. Uma outra pergunta: e as crianças que não foram escolhidas? Então ela sai do seu lar,
vai para um shopping na expectativa, na esperança, ela criou ali essa expectativa que seria adotada, porque com certeza tudo foi preparado anteriormente, explicado para ela, e quando chega ali ela vê o seu coleguinha sendo escolhido para uma futura adoção e ela não. Como fica o psicológico desta criança? Agora eu quero ler também o artigo 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz assim: o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, autonomia, dos valores, ideais e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Então veja que o artigo 17 do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala que o direito e o respeito à integridade física, moral, psíquica e também a imagem da criança deve ser resguardado. E quando se pega uma criança e um adolescente e coloca para desfilar em um shopping, ao público, todos ali observando, está ferindo o artigo 17 que fala sobre a inviolabilidade da identidade, da preservação desta criança. E foi isso que aconteceu lá no shopping. Agora eu quero ler com vocês o artigo 18, que diz assim: é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Então veja que o estatuto ele vem falando também da questão da dignidade da criança e do adolescente e devemos resguardá-los de passar por esse constrangimento. Será que você não para aí onde você está agora e fica se imaginando, você é uma criança ou adolescente, morando em um local, esperando ali um lar? A gente sabe que essas crianças e adolescentes que vivem nesses locais, eles estão ali, cada um tem uma história de vida. Como disse, alguns foram abusados sexualmente, outros foram espancados, outros vieram de pais drogados, é o pai que matou a mãe, é criança que foi espancada pelos seus genitores e que foi destituído do poder familiar e agora está em uma instituição aguardando uma adoção. O ECA preconiza, por exemplo, a família natural, a família extensiva e a família substituta. Qual é a família natural? A família natural é o pai e a mãe. É o modelo de família instituído pelo próprio Deus lá no Gênesis, né? Deixará o homem, seu pai e sua mãe, iniciar uma só mulher, os dois serão uma só carne. Esse é o modelo de família. Embora hoje a lei já reconhece outros modelos de família. Mas a família natural é o pai, a mãe e a criança. Depois o ECA vai falar sobre a questão da família extensiva. É quando a criança ela deixa esse lar, mas passa a morar com pessoas da mesma família, como por exemplo, crianças que talvez os pais morreram ou os pais perderam a guarda dessa criança e elas foram morar com os tios, por exemplo. Essa é a família, nós saímos da família natural e vamos para a família extensiva. E agora nós temos também a família substituta. E que família seria essa? É aquela família que ela não vem de uma forma consanguínea, crianças que são adotadas, por exemplo. Então a lei vem falando sobre isso, e é muito importante quando uma criança ela encontra um lar, quando um adolescente ele encontra esse lar. Mas nós temos que zelar pela integridade psicológica, emocional. O ECA fala aqui sobre a questão da imagem dessa criança, e com certeza foi violado vários artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente nessa passarela da adoção, e muitos meios de comunicação se manifestaram, o CNJ se manifestaram, como você pode ver aí na tela, vários artigos passando aí agora que mostra a indignação da sociedade, várias publicações das redes sociais, vários órgãos defensores da criança e do adolescente que se manifestaram. E como disse no início, o Reino Unido chegou a comparar com o mercado de escravos, onde os escravos eram levados em praças públicas para lhe ser exposto. Então isso não pode acontecer. E volto aqui encerrando com o artigo 1 que diz: esta lei dispõe sobre a proteção integral da criança e do adolescente. A lei deixa bem claro que existe esse princípio, o princípio da proteção integral.
e vou ler mais uma vez, desculpe que eu falo um pouco rápido. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral, do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária. Então nós temos aqui que falar sim, nós não podemos nos calar, nós temos que nos manifestar em rede social repudiando, ainda que houve uma boa intenção, ainda que a intenção fosse boa, mas as crianças foram colocadas, conforme o ECA, em tratamento vexatório, constrangedor, violando também o seu direito de imagem. Eu sou Jair Santana, um forte abraço. Isso é o que eu penso sobre o que aconteceu ali no Mato Grosso, no shopping, na chamada Passarela da Adoção. Aquele abraço. Era uma vez o dia que todo dia era bom, delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho, o remédio era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer.